Quais são os livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã? Eu estou utilizando essa ferramenta aqui de inteligência artificial para fazer estudos bíblicos e aqui nós iremos analisar se é possível a gente usar essas ferramentas, se elas são boas ou se elas são perigosas quando a gente usa ela para fazer estudos bíblicos. Então, nesse caso aqui, nessa aula de hoje, nessa videoaula, nós vamos fazer um estudo bíblico sobre o Antigo Testamento. E aí eu começo aqui pedindo para ela, dizendo que nós vamos fazer um estudo bíblico sobre os livros do Antigo Testamento. E primeiro, liste todos os livros, agrupando em suas categorias literárias. Então esta foi o prompt, a instrução que eu dei aqui para ela. E eu quero que você acompanhe comigo, eu vou mostrar o resultado desse estudo e depois a gente vai aí fazer uma conclusão, se é possível a gente usar, se não, né, se foi bom o estudo que ela fez, se ela cometeu erros, né? Então acompanhe aqui para a gente ver. Ela faz aqui uma pequena introdução, dizendo que as categorias literárias do Antigo Testamento, né, são a lei, história, poesia, sabedoria e profetas. Diz que essa organização pode variar um pouco, dependendo da tradição, se é judaica, católica ou protestante. Mas aqui vou usar a divisão clássica do cânon protestante, né? Essa palavra cânon, né? Ela é a formação dos livros, né? Que no caso, no cânon protestante, né? Na Bíblia protestante, são 39 livros. Então vamos lá, como é que ele classificou isso? Ele diz o seguinte, que primeiro, a primeira classificação literária é a lei, o Pentateuco ou Torá. Né? Torá normalmente se usa quando se faz referência à visão hebraica, né? A visão judaica. Né? Normalmente a gente usa o Pentateuco, né? na visão protestante. Fala que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Embora a gente está trabalhando aqui com a visão protestante, mas nós vamos trabalhar nesse estudo também com a visão católica, tá? Sobre, inclusive, a diferença que existe. Então, esses 5 primeiros livros compõem a lei, compõem o Pentateuco. Depois, os livros históricos, relata a história do povo de Israel, desde a entrada na Terra Prometida até o período pós-exílio. Esses livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Depois tem a outra divisão, que são os livros poéticos ou de sabedoria, né? Reúnem poesias, cânticos, provérbios, reflexões sobre a vida. E aí nós temos o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos ou Cantares de Salomão. Por fim, nós temos os livros dos profetas. Né? O livro dos profetas, eles são divididos em 2 grupos. Né? Os profetas maiores, chamados assim pelo tamanho dos livros, não pela importância, é importante destacar isso, todos os livros são importantes, mas são os livros mais extensos, né? Ou seja, são os profetas que deixaram um trabalho um pouco mais extenso, que escreveram mais, né? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, aqui está ok. Até esse ponto aqui, essa ferramenta aqui de inteligência artificial, ela trouxe corretamente aí a definição, essa divisão aí tá bem coerente, então até aqui está tranquilo. Aí ela faz aqui uma observação. Esta é a divisão clássica. Já no cânon católico, existem ainda os chamados livros deuterocanônicos, né? Que são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, que é diferente de Eclesiastes, que está lá em cima, Baruque, 1º e 2º Macabeus.
além de acréscimos em Esther e Daniel, ou seja, esses 2 livros ainda recebem aí alguns textos a mais. E aí ele pergunta, você quer que eu organize um estudo percorrendo cada categoria? Eu falei, tá, quero. Então, ele fez aqui então um aprofundamento nesse estudo, e aí ele trouxe aqui o seguinte, ó, dizendo que a lei, né, o Pentateuco, aí ele vai falar que os livros são esses, conforme nós já colocamos, ele já colocou lá em cima, e aí ele dá aqui uma ênfase. Qual que é a ênfase da lei? É a criação, os patriarcas, o êxodo do Egito, a aliança de Deus com Israel e a lei dada a Moisés. Então, tá ok. Esses são os principais assuntos mesmo que a gente vai encontrar nesses livros aqui em cima, né? Qual que é o propósito desses livros? Né? É mostrar as origens e a identidade do povo de Deus, bem como o padrão de vida que ele espera. Então, ótimo. Então, esses livros mostram de fato isso. Então, aqui está uma ênfase bacana e um propósito também bem definido. Já os livros históricos, conforme ele já citou lá em cima, que vai de Josué até Esther, numa sequência histórica ali na Bíblia, ele diz que a ênfase é a história de Israel desde a conquista da Terra Prometida até o retorno do exílio. Então, esses livros vai descrever a história do povo de Israel nesse período, né? E o propósito desses livros é mostrar como Deus conduziu o seu povo através da sua fidelidade e da disciplina, revelando o seu governo soberano na história. Então está aqui uma excelente definição, acho que cumpre bem o propósito desses livros. Depois os livros Poético de Sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. A ênfase é reflexões sobre a vida, o sofrimento, a adoração e a busca por sabedoria. E o propósito é ensinar princípios espirituais e práticos para a vida com Deus. Com certeza, né? Com certeza esses livros também, ela definiu muito bem aqui o teor desses livros, o propósito de cada um deles, né? Então tá ótimo. Os profetas maiores, a ênfase, os chamados ao arrependimento, julgamento de Deus sobre o pecado e a promessa de restauração. Como propósito, reafirmar a aliança de Deus, mostrar sua justiça e revelar a esperança messiânica. Muito bem também, é importante, especialmente o livro de Isaías, né, que vai falar muito sobre Jesus, sobre a esperança messiânica, né? Jeremias, né, que tem muito a ver com a questão do arrependimento, né? Enfim, então eu acho que ela também coloca bem aqui o papel desses livros. Os profetas menores, a ênfase é a mensagens breves de advertência e esperança para Israel e as nações, e o propósito é destacar a fidelidade de Deus e o seu plano de redenção, apesar da infidelidade do povo, né? Muito bem, isso vai ficar muito presente lá em Oséias, por exemplo, né? Onde essa questão da infidelidade do povo é muito evidente. Então tá aí, ele faz esse panorama, eu acho que está bem feito, embora bastante breve, mas é útil, né? Se você pretende aí ter um estudo, especialmente para quem não está acostumado com o estudo bíblico e quer ter um panorama geral, eu acho que esse aqui já é útil. E aí, claro, a partir de cada um desses livros, você pode fazer um aprofundamento conforme a gente quer fazer aqui nesse canal, tá? Então, se você está gostando desse estudo, você vai acompanhar outros vídeos aqui, onde eu vou pegar cada livro, a gente vai fazer um aprofundamento, alguns capítulos, né, alguns versículos específicos, sempre utilizando a inteligência artificial e sempre tendo esse olhar crítico, né? Analisando o texto que ela nos entrega, será que está certo, será que não está, será que ela fez uma análise bem feita aqui, né? Esse é o nosso papel aqui. E aí, no final, embora ela continue aqui fazendo sugestão, eu quis mudar aqui um pouquinho o assunto. Eu falei, bom, e a questão dos livros deuterocanônicos? Dá uma explicação sobre isso aqui, porque esse é um ponto importante, especialmente para quem é evangélico, né, que está acostumado com a Bíblia, às vezes se depara com uma versão católica e vai encontrar esses livros a mais, né? E aí fica perguntando, mas por que tem esses livros na Bíblia Católica e não tem nas versões nossas? E os católicos também podem fazer o mesmo questionamento. Por que na nossa Bíblia tem esses livros a mais e nas versões protestantes não tem?
né? Então eu pedi para ela fazer essa explicação aqui. Ela já é bastante conhecida, as razões disso, por quem tem aí um pouco de habilidade e estudo de teologia, mas aqui, como a gente está usando a inteligência artificial, eu quero que ela traga essas respostas para a gente mostrar aqui. Então ele fala aqui o seguinte: o que são os livros deuterocanônicos? O termo deuterocanônico vem do grego deuteros, segundo, mais canon, regra, medida. São livros e parte de livros que fazem parte do Antigo Testamento da Bíblia Católica e Ortodoxa, mas que não estão na Bíblia Hebraica e foram rejeitados pela maioria dos judeus e protestantes. Então tá aí, ó, esse é o primeiro ponto. Existe uma divergência de entendimento entre protestantes e judeus versus católicos e ortodoxos, né? Foram escritos em sua maioria em hebraico, aramaico e grego entre os séculos 3 antes de Cristo e o século I antes de Cristo, período entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado de período intertestamentário. Em resumo, os católicos aceitam esses livros como inspirados e parte do cânon. Ortodoxos aceitam até alguns adicionais. Protestantes chamam de apócrifos, não canônicos, úteis apenas para a leitura histórica. Esse é o ponto, essa é a interpretação aí desses grupos. Quais são esses livros? Está aqui Tobias, né? Judite, Sabedoria, está aqui a definição de cada uma deles, eu não vou me ater aqui aos detalhes, mas está aqui caso você queira fazer uma leitura. E ele vai falar que além desses livros aqui, há acréscimo em livros protocanônicos, né, como o caso de Esther e o caso de Daniel, onde eles têm aí algumas adições. Aí ele vai trazer aqui uma diferença de terminologia, né? Protocanônicos, livros aceitos por todos, 39 do Antigo Testamento. Então, os 39 livros do Antigo Testamento que fazem parte da Bíblia protestante também são aceitos tanto por católicos, como por judeus, como por ortodoxos. Então, não há discussão quanto a isso. Deuterocanônico, aceito apenas por católicos e ortodoxos, não por judeus nem protestantes. E apócrifos, nome usado pelos protestantes para os deuterocanônicos considerados fora do cânon. Ok? A importância desses livros, ele tem uma importância histórica, ajuda a entender o contexto judaico entre o Antigo e o Novo Testamento. Teologia contém temas como oração pelos mortos, em 2 Macabeus, que é um tema que gera aí bastante repulsa por parte dos protestantes, talvez um dos bons motivos pelos fatos desses livros não serem aceitos, uma vez que a visão protestante é que não se ora pelos mortos, tá certo? A vida humana aqui na Terra, a esperança humana aqui na Terra, ela se encerra com a morte. Quando a pessoa morre na visão protestante, ele sela o destino dele. Tá? Não há mais o que fazer. Nós, aqui vivos, não podemos interferir na sequência, digamos assim, daqueles que já morreram. Essas pessoas tiveram em vida a sua oportunidade e no momento que elas morrem, elas selam o destino dela de acordo com a situação com que elas se encontram ali. Portanto, não há base bíblica para a oração pelos mortos, muito menos pela mudança de status dessas pessoas que morreram. E aqui nesse livro de 2 Macabeus existe ali esse tema que é bastante controverso. Não é só por isso que os protestantes evangélicos rejeitam esses livros, mas esse aqui certamente é um dos pontos bastante importante para se considerar. A liturgia, né, são lidos em missas e cultos da Igreja Católica e Ortodoxa. Então, vale aqui, não está nesse estudo, eu acho que faltou, aí eu já vou fazer uma crítica agora sobre o estudo, eu acho que ele foi bom, ele trouxe ali os pontos principais, eu acho que dá para você considerar, inclusive essa explicação do Deuterocanônicos, né?
talvez caberia aqui uma explicação melhor sobre o porquê dessas divergências, né? Embora ele coloque aqui que judeus não aceitam, que protestantes não aceitam, católicos aceitam, mas existem. Aqui ele trouxe esse tema que eu acho que foi bem colocado, mas também o que acontece? Um dos pontos levantados às vezes por muitos teólogos protestantes é que no Novo Testamento os escritores do Novo Testamento não fazem referência a esses livros, né? Então, os livros do Antigo Testamento, como Salmos, como a Lei, né, como Isaías e muitos outros, são citados, né, são citados como referência, são reconhecidos ali pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento. E esses livros não. Então, no entendimento dos protestantes, eles seguem lá o pensamento dos judeus de que eles não deveriam ser incluídos no cânon, né, na Bíblia. E aí o conteúdo desses livros também é questionável em alguns casos, como esse tema que foi colocado aqui. Tá? Então, acho que faltou um pouquinho mais a explicação aqui. É claro que eu poderia sugerir para ela explicar isso melhor para mim, né? Mas o nosso objetivo aqui é fazer uma análise crítica do estudo que a própria ferramenta nos apresenta aqui. Então, foi boa, tá? Um bom estudo, útil, né? Tanto se você é católico, se você é protestante, eu acho que é tranquilo, deu para ser útil para ambos os casos, né? E o que a gente precisa fazer usar essas ferramentas é ser crítico, não aceitar exatamente o conteúdo sem fazer uma crítica, sem analisar se aquilo ali é verídico, se está correto, né? Desde que a gente faça essa crítica, são boas ferramentas que podem nos ajudar aí na interpretação do texto bíblico. Continue aqui no canal, se inscreva se você não é inscrito, porque nós vamos fazer outros estudos e para você aprender um pouco mais como usar a inteligência artificial e como aprender um pouco mais de teologia com o uso de IA. Deus abençoe.